E aproveitando o movimento da sua fronte, que já está abaixada olhando para a Bíblia, eu convido para que você aguarde reverentemente, a fim de que oremos ao Senhor. Oremos. Santo Deus, agradecidos somos pelo despertar e em vida termos o privilégio do Espírito Santo em nós, nos levando a adorá-lo em espírito e em verdade. Ao nos colocarmos diante da Tua presença, nós nos subjugamos, nos humilhamos e nos apequenamos, porque toda honra, glória e louvor devem ser dados exclusivamente a Ti. E enquanto o Senhor não retorna em glória, educa-nos aqui a viver a eternidade em glória com o Senhor, conforme a Tua promessa. Abençoa-nos com a leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A você que está através das redes sociais nos acompanhando, sejam muito bem-vindos e vamos ter o privilégio de agora aprendermos mais quanto às riquezas contidas na Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é o Deus que preciso conhecer. Quanto ao texto-chave, ele é um pouquinho amplo, é uma perícope e vai do verso 13 ao verso 23, onde Paulo, escrevendo aos Colossenses, bem consciente daquilo que escrevia, ele traz um detalhamento amplo sobre o plano da salvação e o que estava implícito e explícito no contexto. A partir do verso 13, conforme você me acompanha na leitura, você percebe Paulo usando o termo ele. Este termo está atribuído ao Pai Celestial, quando ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele continua dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui ele já atribui a Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, ou seja, Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora, grava esse termo, esse advérbio, outrora indica passado, presente ou futuro. Passado. Paulo estava falando para um grupo que havia ouvido o Evangelho e havia decidido entregar a vida a Jesus. Por isso ele usa esse termo. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante
ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí ele traz uma condicional no complemento desse parágrafo que ele escreve, quando ele diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar a esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. O primeiro adendo que vale a pena citar é quanto à alegria de Paulo ao escrever esta perícope, este parágrafo. Alegria correlacionada com o quê? A alegria de ser servo de Deus em Cristo Jesus, de ter sido escolhido para o ministério e por viver num tempo, numa geração onde a mensagem do Evangelho, conforme você viu no último verso, alcançou a quantas extremidades desse planeta? A todas as extremidades. É bem verdade que o próprio Cristo, ao comissionar os discípulos, ele ali deu uma ordenança, ele trouxe no imperativo uma mensagem de a igreja dele, os seguidores dele deveriam ir ao mundo e fazer o quê? E pregar o evangelho a toda criatura. E Paulo estava tendo o privilégio de fazer parte daquele grupo, naquela geração, que transmitiu a mensagem do Evangelho, e o Evangelho chegou a todos. Contudo, quando Cristo disse, e o Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim, Cristo estava ali fazendo uma aplicação profética quanto ao tempo profético em que nós vivemos. E, voltando ao que Paulo escreveu aos Colossenses, nós vamos entender amplamente sobre o Deus que nós precisamos conhecer, o Deus que é vivo e é presente, foi ontem, é hoje e será Deus por toda a eternidade. A todo momento, nas Escrituras, a criação ela é atribuída a Deus. Em sua ação transcendente, Deus criara tudo perfeito. Contudo, a família humana quebrou a aliança pré-estabelecida para a manutenção deles lá no Éden. O aspecto mais impactante quanto ao contexto, Ellen White trata sobre isso, está lá no livro História da Redenção, na página 31, brochura. A família inteira de Adão deveria morrer. Notícia triste essa, não? Cogitou-se até mesmo o rebaixamento da lei divina. Porém, Ellen White também afirma que era impossível que Deus mudasse sua lei para salvar o homem perdido e prestes a perecer. Entretanto, ele consentiu que seu amado filho morresse pela transgressão do ser humano. É certo que, enquanto o casal estava já aguardando a sentença do juízo, Jesus lhes aparece e, em vez de trazer ali sentença de juízo, Jesus lhes entrega graça. Tudo para que aquele casal e os seus descendentes encontrassem perdão e nova vida, enquanto aguardariam a restauração completa do mundo que, por ocasião da queda, passara a ser dominado pelas trevas. Mas, a despeito da queda humana, toda a Escritura, todo o cânon bíblico aponta apenas para Deus como Criador de todas as coisas. E é essencial entendermos que, inclusive no livro de Gênesis, nós somos conscientizados de que Deus criou o mundo em 6 dias, e ao ver tudo que tinha feito de modo perfeito, chegou à conclusão de que tudo era muito bom. E ele conclui esse processo de 6 dias, criando mais um dia. E esse dia
é exatamente o que nós estamos vivendo agora, o Santo Sábado. De modo especial, ele abençoou, santificou e descansou, e não precisava descansar por ser perfeito, porém, olhando para nós, criaturas, entendia que ele é o grande modelo para nós. O apóstolo Paulo, ele afirma nos versos 15 e 16 do capítulo 1 que vimos, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu quero chamar minha esposa aqui à frente. Ela só irá me acompanhar, pois há 2 semanas, mais ou menos, eu tive uma crise no meu sistema nervoso e exatamente agora eu voltei a sentir um pouco de tontura. Mas eu peço que vocês estejam orando e tudo dará certo em nome de Jesus. É bem verdade que o propósito central da criação permeia o viés da adoração. Nós fomos criados para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O pastor comentou isso no momento da lição. Contudo, após o pecado, será que essa adoração permaneceu exclusiva? Assim, nós sabemos que não. Ela foi posta em risco. Mas, além de ser o nosso Criador, Deus também proveu salvação. A pedagogia divina no Antigo Testamento, ela sempre apontava para o Cordeiro imolado, que em seu sacrifício representava o maioral da salvação, Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para a característica humana após a queda, nós precisamos estar atentos a algumas afirmativas da parte de Deus. A primeira, as Escrituras afirmam que as iniquidades do humano fazem separação entre ele e Deus. Quanto à condição humana, não há meio termo. Todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Deus não tem parte alguma com o pecado. É dessa afirmativa que se cumpre a premissa bíblica de que sem o derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. Com isso, perdidos em nossos delitos e pecados, unicamente encontraremos esperança em Jesus. E o primeiro professor ao ensinar essa pedagogia foi o próprio Cristo, ao conduzir um cordeiro até Adão e Eva, e Adão ali foi o primeiro a imolar o cordeiro, que representaria aquele a quem o próprio Cristo foi denominado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado de todo o mundo. Sua provisão salvífica, além de proporcionar perdão, também provê nova vida ao perdoado. Ellen White afirma que, olhando para Jesus, somos mudados para melhor. Se lembra que o pastor na escola sabatina citou que pela contemplação nós somos transformados? Sim, pela contemplação, porém, a contemplação de Cristo. Ela também afirma que, olhando para Jesus, nós adquirimos visão mais distinta e brilhante de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com os nossos semelhantes tornam-nos um instinto natural. Desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino, crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Você pode verificar isto no livro Parábolas de Jesus, na página 355.
Certamente, todo pecador salvo pela graça deve prosseguir conhecendo ao Senhor, assim como permanecer nele. É bem verdade que, ao conhecê-lo, todo pecador deveria indagar o que é preciso fazer para ser salvo. Certamente, Cristo é o único capaz de nos dar uma resposta segura. Se nós fomos criados e Deus, em meio à nossa perdição, nos salvou, é porque há uma promessa de que Ele nos glorificará. E, tendo a mentalidade de Cristo, o apóstolo Paulo, nos versos 14 do capítulo 1, nos versos 26 a 29, mas também no capítulo 2, dos versos 20 até o capítulo 3, verso 4, ele trata amplamente dessa glorificação. E, tendo esta mentalidade de Cristo, Paulo afirmou que, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você pode acompanhar comigo, isso está no capítulo 3, nos versos de 1 até o 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, fizer o quê? Se manifestar, então vós também sereis o quê? Manifestados com Ele em o quê? Em glória, ou seja, nós, salvos em Cristo, temos uma esperança de que a nossa pátria não é aqui. Entretanto, enquanto nós não avançamos para esta pátria, nós precisamos viver aqui tal qual aqueles que pertencem a esta pátria, ou seja, lavados e regenerados em Cristo Jesus. Certamente, todo pecador que salvo pela graça estiver, pode sim andar em novidade de vida, aguardando e apressando o retorno glorioso, para viver em glória. Nosso amor a Deus sempre será uma resposta ao seu inefável amor. Por sua graça podemos amá-lo acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Certamente, conforme cumprimento de profecia, Cristo selará a promessa vindo em glória para buscar aqueles que, abrindo mão da própria vontade, escolheram viver a vontade do Senhor. Em Cristo, nós somos o que Deus tem de mais precioso neste mundo. Ele nos ama com um amor que jamais poderemos entender. Deus não nos ama pelo que somos, mas nos ama apesar de quem somos. Ele não nos ama porque somos bons, mas nos ama apesar de sermos desprovidos de bondade. Por sinal, Ele, em Cristo, é quem opera em nós o querer e o realizar daqueles que viverão a eternidade. Seu amor é um claro apelo para que aceitemos enquanto o tempo destinado para a salvação estiver em vigência. Aí eu pergunto para você, o tempo para a salvação ainda está em vigência, sim ou não? Está em vigência, e se isso está acontecendo, o Espírito Santo bem provavelmente está trabalhando ao seu coração, a fim de que você, em vida, escolha a Cristo. Certamente, ao operar juízo para a restauração de seu plano original, nos concederá a absolvição quanto à condenação mediante os méritos do seu filho, seu amado Filho. Ellen White comenta, e são essas as últimas palavras do livro O Grande Conflito:
que quando Jesus vier e nós estivermos vivendo com Ele, diante da presença dEle, nós ouviremos que o grande conflito terminou. Ouviremos que pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro estará purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, alegria, declaram que Deus é amor. Isso está no Grande Conflito, na página 678. Entretanto, como você pode ver, Deus tem um plano de salvação e redenção, mas para que nós tenhamos o privilégio de experimentar as suas promessas, o primeiro passo é pertencer inteiramente ao Senhor. E assim como eu, você também reconhece que Deus, além de Criador, é o nosso Salvador e Redentor. Você reconhece isso? Amém. Louvado seja Deus. Conforme cumprimento de profecia ou da profecia, você deseja passar a eternidade diante do Senhor? Você deseja? Amém. Louvado seja Deus. Há alguém em nosso meio que está decidido a entregar-se a Jesus agora, a fim de viver para a honra e glória do seu excelso nome. Há alguém em nosso meio que entende que deve entregar o viver a Jesus hoje? Há alguém? Levante sua mão em nome de Jesus. Amém. Você é batizado, amigo? Louvado seja Deus. Há alguém em nosso meio que ainda não selou a decisão pelo batismo ou está afastado dos caminhos do Senhor, mas que entende a importância do batismo, do nascer de novo e deseja fazer isso hoje? Você que está em casa, você que está nos assistindo pelas redes sociais, você entende que esse é o momento de andar firme com o viver entregue nas mãos do Senhor? Amém pela sua decisão. Eu fico muito feliz em ter estado aqui com vocês e ter tido a oportunidade de, mesmo em meio às minhas limitações, aproveitar a vida que o Senhor me concede para glorificar ao Senhor e dizer a você que é tempo de pertencer inteiramente a Ele. Que Deus nos abençoe. Como não há em nosso meio alguém que atendeu o apelo, eu convido você a levantar-se e eu concluirei com uma oração daqui. Oremos. Santo Deus, Paulo falou muito bem do Senhor porque conhecia o Senhor. O teu desejo é que nós falemos bem do Senhor por onde quer que formos, como evidência de conhecê-lo também. Que o Espírito do Senhor habite em nós e nos leve a, em tudo que fizermos, glorificarmos ao teu santo nome. Ser com as nossas necessidades. O Senhor já escreveu as linhas e as entrelinhas da nossa vida. E o nosso pedido é que, em prova ou fora de prova, que o Senhor nos use para que a nossa fé esteja inabalável em Ti. Te louvamos porque o nosso Deus é vivo e está atento à causa de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.